Paz e graça, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Vamos dar início à nossa reflexão na palavra, tempo de comunhão, aprendizagem. Vamos buscar a direção de Deus para que aquilo que estiver dentro da nossa capacidade de compreensão, com a ação do Espírito Santo, a gente, com certeza, por fé, a gente apreende o propósito de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa conduta cristã. Vamos orar? Vou pedir a nossa irmã Leila, dirija-nos ao Senhor nessa oração, dando início à nossa atividade de louvor e comunhão a Deus. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma vez podermos estar por casa de oração, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém, Senhor. E ainda que com tribulações, dificuldades, ó Pai, tu conheces o coração de cada um aqui, ó Pai. Nós estamos aqui para te buscar, para te ouvir, ó Deus, para conhecer mais de Ti, ó Pai, saber mais da Tua palavra, viver mais, Senhor Deus, Tu querer para as nossas vidas, ó Pai. Sim, Senhor. E acima de tudo, ó Pai, ser o Senhor Deus, testemunho seu, Senhor Deus, onde quer que sejamos. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivificar, Senhor Deus, o Teu querer em nós, ó Pai, e que tudo que for feito, ó Pai, seja em palavra, Senhor, em leitura, Senhor Deus, tudo que está, Senhor Deus, sendo ministrado, ó Deus, por esse estudo, que será feito pelo seu servo pastor, ó Pai, e também, ó Pai, dúvidas que talvez sejam levantadas, ó Pai, venham, Senhor, de acordo com as nossas necessidades, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, sair daqui mais edificados, Senhor, da forma que entramos. Amém, Senhor. Hoje, ó Deus, de forma especial, ó Pai, eu peço licença, Senhor, e invoco seu Santo Espírito, ó Deus, para que tu venha, Senhor, sondar em especial o meu coração, ó Pai, de acordo com algumas dificuldades, Senhor Deus, que temos tido nesse momento, Senhor Deus, perante a Ti. Mais uma vez, Tu sabes, Senhor, dessas necessidades, e eu peço que Tu venha, Senhor, com a Tua mão de poder, ó Pai. Sim, Senhor. Supri-la, Senhor, segundo o Teu querer. Em nome de Confio Jesus. em Ti, ó Deus, é isso que eu creio, e é isso que irei, Senhor, pregar e servir naquilo que o Senhor tiver para mim. É verdade, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados e dos nossos pecados. Sim, Senhor. Amém. Amém. Abra comigo o texto lá pertinho de Apocalipse, Tiago, carta a Tiago, vizinho de Pedro, não muito longe de Hebreus. Vamos lá no capítulo de número 2 e vamos fazer a leitura do verso 14 até o verso 26, e aí nós poderemos, seguindo o nosso hábito comunitário, cada um de vocês podendo ler um ou dois versículos, conforme aí a sua preferência, tá? Então, Tiago, capítulo 2, verso 14 até o verso 26, neste trecho da palavra, Tiago coloca ali uma reflexão para a gente comparar os valores da fé ao lado dos valores da ação social, chamado aqui de obras, e esse é o tema que nós vamos também hoje na nossa confissão de fé de Westminster, dentre o capítulo sobre salvação. Claro, os reformadores se preocuparam bastante com o tema das obras, Vera, da ação social, porque quando surge a reforma protestante no século XVI, na Alemanha, vendia-se descaradamente o perdão dos pecados por meio de bens materiais. As pessoas que tinham moedas de prata, de ouro, a igreja ensinava que a alma daqueles que tiveram uma vida indecorosa estava no purgatório, que é um estado intermediário, e se alguém da família pagasse ou intercedesse, geralmente com generosas moedas de prata e de ouro, a alma, pela autoridade da igreja, saía do purgatório e ia para o céu. Eu fico pensando, Lutero fazia, presbítero Marcos, uma charge com essa doutrina católica romana, com todo respeito, e dizia, bom, se a igreja tem poder
para perdoar os pecados, inclusive de quem já morreu, e livrar a alma do inferno, do purgatório, e mandá-la para o céu, por que não faça isso de graça como Jesus fez? Por que tem que cobrar, né? Ele fazia uma ironia com essa doutrina horrorosa, né? Daí surge então a Reforma Protestante. A Reforma Protestante vai no outro lado do extremo. Se no extremo era a obra, por que a obra? É aquilo que você é capaz de fazer para receber uma graça. Ou uma ajuda ao próximo, ou mesmo uma obra, que é uma atitude, você tem um dinheiro, uma moeda, vai lá, deposita para então conquistar uma graça. É um tipo de obra. Os reformadores vão na extrema oposição. Não, nós não fazemos absolutamente nada porque Deus fez tudo em Cristo Jesus. Nesse sentido, Denilson, nasce uma certa, vamos dizer assim, despreocupação com a obra em favor, né, dos necessitados, né? Então, Tiago, por exemplo, a carta de Tiago foi muito, aspas, né, foi muito criticada por Lutero, o reformador. Ele chegou a dizer, Leila, que a carta de Tiago era a carta de palha, né? Ele usou uma figura de linguagem para dizer, palha, o milho vale alguma coisa, mas a palha, depois que você faz a pamonha e cozinhou, você tira a palha, joga fora, porque ela, ou seja, com pouco valor, né? Mas, enfim, a opinião dele foi vencida e a carta de Tiago permaneceu no cânon, porque na ideia dele, quando tirou aqueles 7 livros a mais que tem a Bíblia Católica Romana, quando tirou aqueles 7 livros a mais, para Lutero tiraria mais um, que é a carta de Tiago. Então, para você perceber aí o contexto onde a carta está inserida. E a gente vai ler exatamente o capítulo 2, porque tem a ver com o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui, refletir sobre o lugar das boas obras na vida cristã, tá? Então, vou começar lendo o verso 14 e depois vocês, na sequência, poderão também fazer a sua leitura. Verso 14, Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar cego, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé operou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhes foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os ensaios que o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs. Um texto bastante rico. E a gente pode pensar assim, né? Uma bicicleta, para andar, obviamente, precisa de 2 rodas. Até porque o centro de equilíbrio dela está exatamente distribuído simultaneamente entre 2 rodas. Obviamente, se você tira uma, você não vai andar de bicicleta, né? Então, usando essa linguagem figurada, eu tenho para mim que esses 2 elementos, né, fé e obras e fé, um está exatamente intricado, né? Ou seja, extremamente ligado. Quando você tira um, você perde a referência do outro. Então, por exemplo, mas então, pastor, eu tenho plena convicção da minha fé em Deus,
e eu não tenho uma atitude de boas obras, então não serei salvo, né? Olha que coisa interessante. Se você tem plena convicção de que é salvo em Cristo Jesus, né? Ainda que não faça obra, se não ajude o próximo, ou não tem uma disposição para ajudar ao próximo, né? A resposta que bíblica e teologicamente eu tenho para te dar é: você será salvo, ainda que negligente de algo que é o Espírito Santo quem diz o tempo todo no seu coração, porque ele diz a importância de você cuidar do outro. Isso é mandamento divino, num texto só não, em toda a Escritura, né? Então não tem a ver com perda da salvação e nem de conquista da salvação, tá bom? Inicialmente a gente vai dizer isso. A obra em si mesma, o benefício em favor do outro que está prostrado, passando por necessidade, o benefício por si só em favor do outro não autentica, não te dá uma garantia de ter o seu nome anotado no livro da vida e ser salvo. Então a plena convicção da salvação acontece lá na cruz do Senhor. Então é graça de Cristo na cruz, morte e ressurreição, e o mistério da fé que é capaz de te convencer a crer nesse sacrifício único, eficaz, irrepetível e absoluto. Ok? Está salvo. E aí, habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, porque você é uma nova criatura, ele vai o tempo todo, diante das necessidades, das circunstâncias da vida, que apareceu alguém precisando, o Espírito Santo toca no seu coração, ali ele te diz a importância das obras. Porque fazendo para o outro, você está fazendo para o próprio Cristo, tá? Então, na teologia reformada, calvinista, que é a nossa, desvincula-se essa discussão para que a gente possa, de alguma forma, entender que você precisa das obras para ser salvo. Não, está desvinculado, o que não significa que a gente não tem um compromisso com a obra, com a ação social. É disso que nós vamos refletir aqui, irmãos e irmãs, por muitos outros textos também, tá? Eu vou ler o texto aqui, apenas um pequeno trecho, onde a confissão de fé fala sobre a importância das obras. Nós temos aqui uma diaconisa representada, tem outra lá, né? A Cleide, está aqui a Vera, né? Que representa ordenadamente por esta igreja, diáconos e diaconisas, né? Que tem como braço da igreja a ação social. Olha então o que diz o texto: boas obras são somente aquelas que Deus ordena, então é uma ordem divina, e quando a gente não cumpre, a gente está negligenciando, e essa negligência não tem a ver com salvação. Eu não cumpri a obra e agora vou perder minha salvação. Não, esquece, essa vinculação não está feita, né? É apenas uma consciência dolorida, pesada, né? De sentimento de tristeza, de angústia, porque você sabe que deve fazer e não faz, mas não está vinculado à questão da salvação, mas jamais deixará de ser uma ordem divina. É uma ordem divina. A ação social é uma ordem divina. Desde as primeiras páginas da Escritura, a gente vai ver isso aqui incansavelmente. Desde o Antigo Testamento, desde as primeiras páginas da Bíblia, presbítero Milton, até o último texto de Apocalipse, você vai ver uma evidência absoluta da ordem de Deus para cuidar um dos outros e do próximo. Só não está vinculado à salvação, mas que é uma ordem divina, não há dúvida. E o Espírito Santo, quem nos habita, habita os eleitos de Deus, é ele que fica o tempo todo. Sabe quando você está andando, de repente acontece uma situação de você ser solidário com quem necessita, é o próprio Espírito Santo que fala: ajuda, abençoa, né? Não, ele fica ali, aí você não faz, vai embora, fala: poxa, eu podia ter ajudado. Ou seja, ninguém viu, o pastor não viu, a igreja não viu, né? Mas quem precisa ver, viu. E ainda não só viu, Marcos, ainda falou assim: faz, vai, ajuda, caminha a segunda milha, dá a segunda camisa, porque Jesus falou, né? Tem duas túnicas, ou tunica, né? Brincadeira, né? Tem duas camisetas, dá uma, né? Tem um pacote de arroz que dá para dividir, divida, né? Então isso e é o Espírito Santo quem fala, ele está lá o tempo todo comunicando, tá? Então não fazer não tem a ver com perda ou ganha ou conquista de salvação, tá? Então repetindo, as boas obras são somente aquelas que Deus ordena na sua santa palavra, tá? Então nós vamos compreender a partir da Escritura quais são essas obras, né? E quais são essas ordens.
não as que sem a autoridade dela, né, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção, né? Ou seja, quando a gente vai para a Escritura, Vera, a gente vai descobrir que, por exemplo, eu não posso negociar com Deus. Não tem nenhuma passagem, absolutamente nenhuma passagem que diga que você, né, vai fazer um bom negócio com Deus. Olha, Deus, vou fazer aqui um benefício para alguém, mas depois, olha, não esqueça, viu? Lembra de mim. Você não vai encontrar um texto assim. Por isso que ele diz, né? Na Santa Palavra, as ordens do Senhor para com as boas obras, presbítero Denilson, estão claras, e quando elas são executadas de acordo com o princípio da palavra, elas representam o que? O propósito de Deus, né? Então, há boas obras, aparentemente boas, né, que não devem ser cumpridas. Em que situação, pastor? Quando a gente faz aquilo nitidamente para receber um benefício, ou pior ainda, né, que nos perdoem os espíritas kardecistas, né, quando fazem aquilo acreditando que vai receber um perdão para os pecados nesta vida, inclusive das outras. A gente respeita, estamos num país laico, livre, mas não é o fundamento da nossa fé. Vamos distribuir os textos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, na semana passada, não sei se vocês viram, quem está nos acompanhando aí de casa, talvez, né, por ter acesso ao Facebook, pode ter acompanhado. Na semana passada deu bastante polêmica nas redes sociais por um pastor que fez uma fala dizendo que os pobres, né, os vagabundos, ou os mendigos, desculpa, mendigo, melhor expressão, ele usou a expressão mendigo, que os mendigos têm o dever, né, de ir para o inferno. Por quê? Porque não trabalham. E aí ele citou o texto lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 16. Então, gente, não estou trazendo assunto de política para a igreja. É que quando você pega aqui, nós estamos desde janeiro estudando. E por coincidência, nessa semana a gente está estudando o tema, vai começar a estudar hoje, eu acho que não termina, o tema que nós estamos abordando aqui, que está aqui na Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 16 das Boas Obras. Então, eu vou fazer duas perguntas para a gente abrir a nossa reflexão. Continuar a nossa reflexão. Por que é necessário fazer obras? Essa é a primeira pergunta. Junto dela, a segunda: por que existe pobre na terra? Não vamos responder agora. Só fiquem com elas na cabeça. Então eu vou repetir. Você que acompanha em casa, a primeira pergunta é: por que é necessário? Porque tem a ordem bíblica, acabamos de ver aqui, né? É uma ordem de Deus para que os crentes, né, que os seus eleitos, o povo de Deus, a igreja, a comunhão da igreja, execute boa obra. É um dever divino que recai sobre os nossos ombros. Então, por que é necessário fazer boas obras? E colada nessa, a segunda questão: por que existe pobre na terra? Tá? Vamos lá. Vamos abrir primeiro o texto de 2 Tessalonicenses. Esse eu vou pedir para que, generosamente, todos nós encontremos, para não distribuir ainda as leituras individualmente, tá? Abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a gente vai ver o texto lá em que o pastor citou, né? E aqui, claro, não precisa citar quem é esse pastor, até porque eu nem lembro o nome dele, eu só sei que deu polêmica aí na rede social, por conta dessa fala, né, daquele determinado pastor. Na 2 Tessalonicenses, capítulo 3, vai aparecer a expressão quando Paulo fala: quem não trabalha, né, que também não coma. Então ele cita esse texto para dizer que o mendigo ou os mendigos vão cumprir um dever bíblico de irem para o inferno, né, porque não trabalham, porque são vagabundos e por aí vai. E aí ele cita o texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, quando Paulo fala que é aquele que não trabalha, então também não tem o direito de comer, porque, né, é vagabundo. Então vamos lá, olha só, vou ler a partir do verso 6, todo mundo encontrou? Amém? Amém. Olha só: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, ou seja, olha, fica longe de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de nós recebestes,
pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos partamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Aqui dá aquela ideia assim, ó, nunca fui vagabundo, não sou preguiçoso, não estou sendo pesado na carteira de vocês. Então Paulo está nesse contexto falando. E por que ele está falando? Porque haviam outros que estavam fazendo isso, daqui a pouco você vai perceber. Então verso 8, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em trabalho, fadiga, de noite e de dia, buscamos o nosso pão, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. 9, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, e aí é importante dizer, se alguém não quer trabalhar, é diferente de alguém que não trabalha. Porque não querer pode ser uma opção. E aí, se não é opção, e a gente vai ver várias passagens aqui, inclusive no Antigo Testamento, né? Não querer trabalhar, não poder trabalhar, não ter trabalho e tantas outras circunstâncias, são situações, né, Leila, diferentes. Então Paulo está dizendo aqui no verso 10, porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, então também não exija comida. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós, na igreja, Paulo está escrevendo uma carta, portanto, se comunicando com uma igreja que está sabendo dos problemas que estão acontecendo lá, tá? Há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. Vamos fazer uma pausa aqui? Então, qual que é o problema de Paulo aqui, Marcos? Né? Bom, ele está sabendo, ele é o líder da igreja, está distante, está sabendo que tem um monte de gente causando arruaça na igreja, gente que não trabalha, entendeu? Está sendo pesado, exige os seus direitos, não cumpre os seus deveres, entendeu? E aqui a expressão desordenadamente é gente insubmissa, gente que sabe o que deve fazer, não está fazendo e está criando confusão. É para esse grupo que Paulo está aqui, Vera, exortando, tá? Não é para todo mundo. 12, a elas, aquelas pessoas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então ele está separando as coisas aqui, tá? Então vai ter situação na igreja, Vera, que você, como mesa diaconal, seja irmãos e irmãs da diaconia, o conselho, na administração desses recursos, vão tomar a decisão de que há pessoas que precisam, Milton, ser assistidas, por uma série de razões, mas há outras que não. E aí é difícil missão, né? E por que algumas pessoas não serão assistidas? A gente vai falar disso mais tarde, né? Mas aqui só rapidamente poderíamos dar uma palhinha, né? Pessoas que se aproveitam do bom coração daquele que está fazendo a boa obra. Ah, como tem. Abrindo parênteses aqui, semana passada a televisão mostrou, eu falei, meu Deus do céu, o ser humano, quando ele quer, ele pode ser terrível. Sabe, a reportagem mostrando um marido, mulher e 2 crianças. Chegaram, Denilson, de carro, num determinado bairro populoso, encostaram o carro, aí pegaram os apetrechos, né? E foram para uma determinada esquina e lá se fantasiaram, tipo, aí faz cara de necessitado, tudo mais, usando crianças, né? E simplesmente pedindo dinheiro. Alguém que chega de carro, ou seja, virou ali, aquilo virou aspas, né? Virou um trabalho. Isso não é trabalho. Se aproveitar da boa fé do brasileiro que ainda tem um ou outro que sente ali no coração uma hora de ajudar, mas tem um aproveitador. Agora, o fato de eu saber ver que existe pessoa assim, não deve para mim fechar o coração para eu não fazer para ninguém. O que Paulo está dizendo aqui, Milton, claramente, olha, a gente que é insubmissa, gente desordeira, gente preguiçosa,
desculpa a expressão, gente sem vergonha que está causando tumulto na igreja. Essas pessoas, ele fala aqui no verso anterior, nos versos anteriores, né? Ó, nem tem comunhão porque é problema. Mas nem todo mundo é assim. Não é por causa disso, verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, há situações em que vocês vão ter que cumprir a ordem divina. A boa obra está no DNA da igreja, no DNA do corpo de Cristo. 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa carta, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Aspas de novo. Lembra outro dia que nós fizemos uma mensagem, e aí ao longo da mensagem eu citei numa comparação Timóteo e Paulo, que eu chamei Timóteo e era um doce, uma pessoa extraordinária, um homem, pensa num homem crente, maravilhoso, doce mesmo, quase que puro, né? E Paulo é teólogo, é estudioso, é graúdo, mas pensa num cara bravo. Isso escapa o tempo todo nas suas cartas, né? Era o jeito de Paulo, era o jeito. Por isso que assim, às vezes a gente fala, poxa, mas que dureza. A Alessandra sempre fala, há formas e formas de você dizer a mesma verdade. A verdade tem que ser dita, mas às vezes a forma que você diz a verdade espalha o ouvinte, né? Então, Timóteo era um pouco mais doce, né? Mais amável, mas dizia com a mesma autoridade. Então Paulo aqui ele não alivia, né? Então o verso 14, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta carta, notai, ou seja, anota o nome dele, entendeu? Põe lá na disciplina, né? Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo. Ou seja, não é um inimigo, mas é alguém que assim, olha, fique esperto, fique atento, porque infelizmente essa pessoa não está andando com um dever que qualquer crente tem que andar, né? Mas advertiu como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então percebe, é um texto longo, onde o apóstolo Paulo não falou simplesmente quem não trabalha não come, né? Então eu não posso pegar um versículo desse e simplesmente soltar, fazer uma doutrina a partir de um versículo. Eu tenho que olhar todo o contexto, tá? Outro texto agora. Agora a gente vai pegar, de repente o pastor poderia falar aquilo lá, né? Mas com uma outra conotação. Abra comigo Provérbios capítulo 6, né? Bom, pastor, como é que o senhor classificaria o texto que o senhor acabou de ler em 2 Tessalonicenses? Eu coloquei aqui, gente, está anotado aqui, né, no meu caderno. Eu coloquei 2 adjetivos. Eu usei a expressão vagabundo, que não a palavra vagabundo, ela tem muita conotação negativa, mas o vagabundo é o mesmo que o ocioso propositadamente. O que é o ocioso propositadamente, né? Ele faz questão de não fazer nada. É o famoso, né, preguiçoso mesmo. É o cara que quer boa vida, entendeu? Se tiver alguém para bancar, né, Vera? Né? Paga a minha luz, paga o meu gás, né? Faz a minha compra, traz a minha cesta básica, entendeu? E tem crente agora, tem gente assim, até exigindo internet. Não, mas já virou utensílio básico a internet, eu preciso de internet, né? Então percebe? Então tem aquela pessoa que ela encosta, que é desculpa a expressão, é o parasita. Ele, para sobreviver, ele precisa estar, né, sugando alguém para sobreviver. Aí você me perguntaria, tem gente assim, pastor? Ah, bem-vindo ao Brasil. Claro que tem, né? Tem gente ociosa propositadamente? Tem. Mas eu vou advertir sempre aqui na nossa reflexão. O fato de eu saber que tem gente sem vergonha, se aproveitando da boa fé de outros, não me dá o direito de dizer, então eu não faço para ninguém. Não, não é isso que a Escritura está ensinando. Inclusive o texto que a gente acabou de ler. Então para o texto de Paulo, eu coloquei 2 adjetivos. O vagabundo, que é o cara que faz questão mesmo de não fazer nada, né, por opção. E o ocioso, ou seja, aquele que nunca pode, né, não posso, não dá, né, que é o cara que vai burlar o INSS. Quantas reportagens, o cara chega andando aqui de muleta, o cara finge doença, dor nas costas, não sei o que, ainda bem que depois a medicina foi, né, Bina, a tecnologia foi aumentando, hoje bota o cara dentro daquela ressonância, que fala ressonância,
Vê até se ele é crente ou não, vê até a alma dele, né? Então não dá para você fingir doença mais no INSS. Mas quantas vezes, antes desses recursos, quantas vezes o cara inventava doença, né, para encostar no Estado? Agora, não é porque tem gente assim que o Estado também vai fechar e... Percebe? São situações diferentes. Achou Provérbios 6? Vamos lá no verso... Provérbios capítulo 6, agora falta eu achar. Achei. Verso 6 até o verso 11. Tá? Olha só, não sei se você conhecia esse texto, o meu está todo rabiscado aqui, porque é muito útil, a gente está sempre encontrando passagens assim. Vai ter com a formiga, ó, o quê? Preguiçoso. Repare, né, o caminho da formiga, aí poderia ser traduzido assim: para um pouquinho, observa o que faz a formiga, ô cabra, para um pouquinho, veja a formiga, o que ela faz? Ele está usando o exemplo da formiga. Verso 7: não tendo a formiga chefe, nem oficial, comandante, né? No estio, ou seja, enquanto não está chovendo, o que ela faz? Prepara o seu pão. Na cega, que é um tipo de verão, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar da sua cama? Você só dorme. O cara está anêmico, amarelo, de preguiça, zóio fundo, como se fala, né? 10, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, que é deitar ali na famosa soneca, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobreviverá. Então vai aparecer a expressão o quê? Pobreza. Então vamos tentar responder a primeira pergunta, né? Por que é necessário fazer boas obras? Né? É mandamento divino. A segunda colada nela, né? E por que tem pobre na terra? Bom, então a gente acabou de encontrar duas situações, né? O vagabundo de opção, o preguiçoso, o ocioso, né? Aquela pessoa que, assim, por alguma razão, se tem alguém para pagar meus boletos, por que eu vou ter que levantar às 5 da manhã e ir à dureza e enfrentar o busão, 2 horas de ônibus para ir, como a maioria do brasileiro nas grandes capitais, nas grandes cidades, né? Bom, então esse é um contexto, tá? Agora a gente vai para um contexto mais específico. Por que existe a pobreza, não no Brasil, mas no mundo todo e em todo o tempo? Tá? Abra comigo, Gênesis capítulo 3. Então vamos para uma explicação bíblica da origem da pobreza, né? Vamos para uma explicação bíblica e também, claro, uma explicação teológica. Onde está a origem da pobreza? Abra comigo Gênesis capítulo 3, um texto que nós já lemos esse ano aqui várias vezes e ele agora é recorrente por causa daquilo que nós queremos enfatizar. Gênesis capítulo 3, vou pedir aí para Milton, lê aí por favor, versos 17 a 19. Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Pronto. A pobreza na terra é consequência do pecado humano. Não há dúvida. Fomos expulsos do paraíso por rebeldia. No paraíso estávamos na completa glória de Deus, tínhamos tudo para o nosso alimento, para o nosso cuidado, administrar a criação maravilhosa de Deus. Essa foi a condição que Deus deu ao casal inicial, né? Por opção, não compete a gente ficar discutindo, porque já é assim há milhares de anos. Tá, foram expulsos. E aí vem a determinação. Agora é o seguinte: antes era só ir lá, né, Leila? Ir lá e colhe aqui e tal, beleza. Aí podia sim, em Provérbios 6, sem dor de consciência, poderia sim dormir na rede o dia inteiro, descansar, né? No máximo, tá chovendo, vamos recolher ali a roupa, vamos recolher isso, não sei, né? Vamos imaginar aqui um paraíso mesmo, né? Tá, mas nós perdemos isso.
fomos expulsos. Agora, olha a determinação, verso 17: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, maldição é o quê? Vocês estão afastados de Deus. Agora a mamata acabou. O que vocês vão ter que fazer? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então é o seguinte, né, Marcos? Quando você lá, né, Deus surpreendentemente levou o seu pai, você com 18 anos, jovem, cheio de força, ainda que com medo, tal, um grande desafio. Mas, amigo, pá, e luta, fadiga, cansaço, vai com Deus, várias escolhas corretas, adequadas, porque a fadiga, a tendência é aumentar. E quando vai aumentando por causa da idade que vai avançando também, né, seu João? Imagina o seu João com 35, 40 anos, né, seu João? Né? Hoje não dá mais. Então a formiga, na cega, no verão, Leila, então olha, aprenda a ler o tempo, né? Junta, separa, trabalha, aproveita o tempo que você tem, saúde, né? Mas isso está lá. Deus vai dando oportunidades, mesmo em pecado, mesmo num mundo perdido como esse, mas Deus vai abrindo o caminho, vai mostrando, e com Deus as coisas vão ficando menos difíceis, que Ele vai abrindo portas, ok? É o que nós cremos, mas é em fadiga, é em cansaço, é em medo, surpresas. Ele chama abrolhos, espinhos, armadilhas. Tantas vezes a vida está cheia de armadilhas. Recentemente, vocês falando aqui, quantas vezes? A sua família, recentemente, armadilha, que o inimigo, o bicho é desgraçado, ele está ali, rei o tempo todo, que a função dele é essa, ele está ao vosso derredor, basta você dar um suspiro, pá, é essa a função dele, matar, roubar e destruir. Bom, ok, então também, além do ocioso, do vagabundo, por que tem pobre na terra? Porque também nós estamos numa vida, né, num tempo de distanciamento de Deus. Sem Deus, o que resta à humanidade? A sorte, responsabilidade, que nem todo mundo tem, e a luta, né? E mesmo aqueles que acertam na vida, mesmo sem Deus, com responsabilidade, vão envelhecer, vão adoecer, vão sofrer. É um tipo de pobreza. Pobreza é não ter alguma coisa. Tá? Então, aquele que ainda que tenha recursos materiais, porque teve uma vida bem organizada, também é uma forma de pobre. Por quê? Não tem saúde. Se não é crente, não tem uma vida de paz com Deus. E depois que morrer, ainda não vai para a glória celestial. Então, gente, pobreza na Bíblia não é apenas material. E mesmo quando a gente pensa só na pobreza material, não é só por uma razão que alguém fica pobre ou torna-se pobre. E quando se é pobre, né, aí aqueles que têm recursos, por mandamento divino, terão de acolher, tá? Próximo texto. Vera, abra lá e os demais acompanhem, por favor. Capítulo 2 de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, o tema é Por que tem pobre na terra? Ainda falando sobre, na verdade iniciando, porque a gente vai precisar, eu acho, de umas 3 semanas falando sobre esse tema, tá? Porque é muito amplo. Segundo Reis, capítulo 4, é o famoso cenário, né, do Eliseu, que aumentou o azeite da viúva. É um milagre bastante conhecido na Bíblia, tá? Então a Vera vai ler. Primeiro, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso de número 7. Pode ler, irmã, por favor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele tenha ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dizendo: Que é o que tens
em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela, um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e pega a tua dívida, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Portanto, mais um caso de pobreza. Ocioso, vagabundo, preguiçoso, não é crente. Nenhum desses casos atribui-se ao caso da viúva. Ela temente a Deus, ela com a sua família, no caso seu marido que havia falecido, seu marido, ela, seus filhos, né? Trabalhador, vida simples, né? Arrimo de família. Morreu uma mulher viúva com 2 crianças. Os credores começam a chegar. Vamos imaginar, quem são os nossos credores hoje, né? O aluguel, o carro financiado, o filho, a despesa, o mercado, a farmácia, tudo. Então é claro que tem credor. É um mês, os boletos chegam. E aí, nesse país, milhões e milhões e milhões de pessoas não têm condições. E aí não é porque são gastadoras, não. É porque mais de 100 milhões de pessoas ganham um salário mínimo. Como é que você vai fazer uma reserva ganhando um salário mínimo, né? Então, no caso dela, vamos imaginar, no caso de hoje, duraria um mês, que é o que tinha na dispensa. E aí, a situação, então, não é de ociosidade, não é de vagabundagem, não é de preguiça, não, simplesmente a realidade de muitas pessoas. Só que ela tem uma diferença. O que ela faz? Clama a Deus. Vem um profeta, faz um milagre, tá? Então, mais um caso de pobreza em que você entende que não é porque tem um monte de vagabundo que eu vou deixar de acolher alguém que realmente precisa. Tanto que Deus manda o profeta lá. O que você precisa? Né? E eu acho muito interessante porque o verso 1 com o verso 7, eles se casam. Tá? Reparei, no verso 1, o que ela diz? Olha, morreu meu marido. Ó, meu marido, teu servo, ou seja, trabalhava para você, profeta, inclusive. Teu servo morreu. E tu sabes, olha que coisa linda. Tu sabes, ao testemunho, Leila, tu sabes que ele temia ao Senhor, letra maiúscula aí. Você é crente, é homem íntegro, mas crente morre também, inclusive jovem. O homem morreu, deixou 2 crianças, né? Bom, então e agora? Só que ela clama, né? Verso 7, acontece o milagre. O que faz no verso 7? Olha que coisa linda, né? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, o profeta, e ele disse: vai, olha a instrução, vende o azeite e faz o quê? Além de tudo, honestidade. Paga a tua dívida. Então, gente, é por isso que a gente não deve generalizar, né? Existem realmente pessoas que estão passando necessidade e não são vagabundas, não são preguiçosas, não são aproveitadoras e precisam do braço de amor da igreja. Meu, seu e de todos nós. Lembrando que o que nós vimos aqui é ordem divina. É ordem divina. Próximo texto. Aliás, que hora que é? Porque eu gravo aqui e fico sem acompanhar o tempo aí. Que hora que é? Então temos tempos ainda. Mais um pouco. Por outro lado, mais um contexto onde vai haver uma pobreza, né? Aqui no caso da viúva, né? Vamos dizer assim, ela está viúva e vai passar necessidade. E antes de passar a necessidade, Deus usa de misericórdia, manda o profeta e aquilo resolve. O outro caso que a gente vai ter aqui, também vai passar a necessidade. Vai chegar a hora que o bicho vai pegar.
Só que é um outro contexto que você conhece bem, você vai dar risada comigo. Olha só, a beleza que é a Bíblia, né? Lucas capítulo 15, agora, Bina, é a sua vez. Lucas capítulo 15, leia só o verso 14, porque o texto nós conhecemos para frente, para trás, para cima, para baixo, de cor e salteado. Lucas 15, verso 14. Lucas 15, verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Pronto, é só aí. É só pra gente, ou seja, o cara de família rica, o pai Milton, sem discutir, vende, passa a parte que cabia por herança, né? E eu acho que o texto é tão rico de detalhes, Vera, porque no texto do filho pródigo, ou dos dois filhos com aquele pai, não aparece a mãe. Então dá até para a gente imaginar, né? Vamos pensar assim no tempo de hoje. A mãe tinha falecido, a parte, juridicamente falando, a parte da mãe já poderia ser dividida para os filhos. Então vamos pensar assim no tempo de hoje, o filho já sabe que tem direito. Minha mãe tinha a metade dessa fortuna, pai. Então eu quero a minha parte que eu tenho direito. O pai não tem como negar. Por lei ele tem que dar, né? Aí chega lá, da minha parte, estou louco para comprar uma Land Rover. Pega, né? Vai e vai. Ou seja, olha só, ele vai ficar pobre. Então mais um caso de pobreza. E por quê? Nada a ver com a viúva. É outro cenário. De família crente também. Percebe? Então não é porque é crente que Deus vai colocar a mãe, vai! Não, Deus vai abençoar, mas ó, toda ação tem uma reação. Toda decisão tem uma consequência, né? Então aqui é o caso de alguém que vai ficar. Então mais um caso de pobreza, entendeu? E que nesses casos a igreja vai ajudar, vamos pensar assim, vai ajudar, mas não vai ser generosa, né? Por quê? Toda escolha tem, toda ação tem você vai suprir as necessidades, né? E se for jovem ainda, você, ó, vou te dar uma base aqui, porque não é aposentadoria, né? Ó, até você arrumar um trampo, né? E porque você tem braço ainda, tem saúde, vai à luta. Não é aposentadoria não, a igreja vai ajudar por um tempo, até você se refazer. Abrir aspas aqui e contar um caso verídico. A gente pastora há muito tempo, a gente vai colecionando as histórias, né? Numa igreja que eu pastoreei, tinha um diácono, 2 metros de altura, um homem forte, né? E o que ele tinha que falar, um homem muito bom, muito bondoso, mas também muito, assim, sincero, espanhol, sobrenome espanhol. E ele era diácono, né? De uns 60 e poucos anos já. O que ele tinha que falar, ele falava, né? Muito amoroso, todo mundo amava ele, mas sabia que se... Eu quase falei o nome dele aqui, eu não vou falar, que ainda mais tem gente, de repente, ouvindo aqui, que conhece ele. Ainda que o que eu vá falar é interessante. Aí ele fazia parte da mesa diaconal, aliás, tem um tempo que ele foi presidente da mesa diaconal, e ele coordenava o trabalho de cestas básicas. Aquela igreja tinha bastante cesta, e tinha várias pessoas cadastradas, várias famílias cadastradas para receber. E aí, numa determinada família, ele começou a levar a cesta básica com os diáconos, aí levou o primeiro mês. Quando ele chegou na casa, Milton, uma casa, aqui em São Paulo, uma casa, assim, né, um quintal grande, né, uma boa casa, né, quintal grande, e algumas crianças, a mulher era da igreja, o marido não. Aí chegou lá e entregou a cesta, orou com eles, aí falou com o rapaz, com o chefe da família, né, e ele desempregado e tal. Tá bom. Orou ali, pedindo para que Deus abençoasse, para que arrumasse um emprego e tudo mais e tal. Segundo mês. Um mês depois, volta, né? Porque a cesta básica acaba, né, Vera? Aí volta, vai vai o irmão lá, o diácono lá. Aí chega lá, leva a cesta, aí vai lá no fundo, o mato que um mês atrás já estava grande, agora estava mais alto ainda, no quintal. E o cabra deitado lá, na rede, ouvindo rádio, na rede no fundo. Na terceira vez, portanto, no terceiro mês que ele voltou lá,
do mesmo jeito. Mato alto, o cabra deitado na rede, com todo respeito, é o direito seu, está na sua casa, né? Mas aí o senhor João não se aguentou. Eu falei o nome dele aí. Ô, senhor João, se estiver ouvindo aí, é verdade. Eu sabia que eu ia acabar falando o nome dele. Ele falou assim: escuta, irmão, esse quintal aí não dá feijão, não dá mandioca. Ih, não dá. Não dá mandioca? Não dá. Mas alface, uma horta, não dá? Não dá. Mas você já plantou? Não, plantando dá. Né? E ele falou, o dia que ele contou isso na igreja, assim, não é possível. Ou seja, sabe, é uma situação que a pobreza vai aumentar. Porque você tem saúde, sabe, é aquela ideia de que você não deve como se diz, se conformar com a situação sabendo que você ainda tem energia para lutar. Mas acaso que a pessoa, mas está vindo todo mês, vai chegar, né? Mas então não precisa tanta pressa assim para arrumar emprego, né? Percebe? Então, irmãos, a configuração de situações em que chega a pobreza, né, é muito grande. Por isso que Deus está perfeito, como sempre, né? A ordem da igreja, minha, sua, nós somos do Senhor, a ordem é fazer boa obra. Agora, não indistintamente, sempre, né? Não, tem que ter critérios claros, estabelecidos, né? Porque senão há pessoas que vão ficar desassistidas, ao passo que outras que não deveriam, porque são folgadas, desculpa a expressão, estão sendo assistidas, né? Sem necessidade. Mais um último texto para a gente então terminar. Na semana que vem a gente retoma. Agora, Denilson, Deuteronômio 15, vamos todo mundo achar, esse texto também é maravilhoso. Vamos terminar lendo esse último texto. Semana que vem a gente retoma. Deuteronômio 15, verso 1 ao verso 6. Denilson, né? Deuteronômio 15, verso 1 ao verso 6. Olha que coisa linda, gente, essa passagem. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo de remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que haverá emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder de seu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares e cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Ok, então Deus, no texto de Deuteronômio, o povo ainda está se preparando, caminhando no deserto, até chegar na terra da promessa. Terra abundante em que Deus vai abençoar o povo, as 12 tribos, e vai dar sustento. Tá? Então qual que é a preparação aqui? Ó? Na terra, Leila, que não é de vocês, o tempo todo, Vera, isso vai estar escrito incansavelmente na escritura do Antigo Testamento. Deus vai dizer o tempo todo, a terra não é de vocês, a terra é minha, e eu vou dar a vocês por empréstimo, por uso. Vocês vão plantar na terra 6 anos. 6 anos. O 7º ano você não planta na terra. Sabe por que Israel não podia plantar a terra no 7º ano? Por 2 coisas fundamentais. 2 coisas fundamentais. A primeira delas, para dizer para o povo o seguinte: a terra não é de vocês. Portanto, no 7º ano, o dono da terra disse: você não vai plantar nela. Isso é bíblico. Está assim, ó, de passagem. Há livros proféticos quase que inteiros só sobre esse tema, né? Então, o primeiro motivo para não plantar no 7º ano: a terra não é de vocês. E o dono dela, que é Deus, fala: no 7º ano você não planta. Segundo, o que nascer, gente, isso é maravilhoso, isso é Deus. O que nascer naturalmente no 7º ano, tá? Você vai deixar os pobres colher.
o estrangeiro, a viúva, os teus irmãos. Agora, para os teus irmãos, que é o texto que você leu com mais ênfase ainda, para os teus irmãos, quem são seus irmãos? Hoje a gente pensaria, né? Família de sangue, os seus primos, os seus parentes, gente sua. No 7º ano, se você emprestou para ele no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, ele teve necessidade, você ajudou, emprestou dinheiro, ele não pode pagar, você acompanha ele, você sabe que ele não é vagabundo. Ele teve vários problemas. Chegou no 7º ano, ele não pôde pagar, você perdoa a dívida. Perdoa a dívida. Quem faz isso? Outra coisa que não vai dar tempo, mas está no contexto. Semana que vem a gente vai retomar isso. Depois de 50 anos, tá? Depois de 50 anos, aquela terra que era herança, ela foi, por várias razões, os herdeiros foram vendendo, porque tiveram dificuldade, mudaram os planos. Depois de 50 anos, quando chegava o ano do jubileu, Marcos, do jubileu, chamado de jubileu, quem estivesse de posse daquela terra era obrigado por lei devolver ao seu primeiro dono. Está morto. Qual é o segundo? Ou seja, quem são os herdeiros? Percebe? E por que Deus fazia isso? A terra não é de vocês. A terra é minha. E eu quero que todos vivam dignamente. E o que o ser humano faz? Junta. Inclusive os israelitas, já no tempo bíblico. Chegava no 4º ano, ninguém prestava dinheiro. Ai de você se perdesse por um problema que teve, não choveu direito na sua terra, você perdeu tudo. Ai de você, amigo, você ia virar escravo. Sabia disso? Você virava escravo, porque você perdeu a sua terra. É o caso do domingo nós pregamos, Noemi, com seu marido, e está na Bíblia. Então esse é um outro tema do porquê também tem pobreza na terra, pela ganância humana, né? Ganância, aqueles que especulam. Por exemplo, é um tema que a gente está discutindo, está afetando a gente, todo brasileiro, todo mundo, sem distinção, né? Que é a política da Petrobras. O combustível não para mais de subir. E qual que é o resultado disso? Nós estamos bancando, gente, um peso dificílimo. E um grupo de 10 pessoas não sabe mais aonde pôr dinheiro, tanto lucro, com a Petrobras. Isso não é política bíblica. Se você for pensar, não, mas isso acontece. E sempre aconteceu, desde o período bíblico, né? Deus condena veementemente em Provérbios a usura. O que é usura? Você emprestar dinheiro para parente, emprestar a juros. Aproveite da situação. Sabe quando um parente seu está passando dificuldade, você sabe que ele é honesto, trabalhador, pessoa, uma doença na família, o cara vai precisar, parente seu vai precisar vender a casa, você se aproveita, a casa vale 500, você vai lá, vale 350. Meu, pelo amor de Deus, como é que faz um negócio? Ofereça 600. Por que 350? E a gente faz, a gente vê isso. E alguns ainda é capaz de dar testemunho na igreja. Mas Deus me abençoou, comprei uma casa maravilhosa. Velho. Só não diz que ele comprou, a situação de alguém, da família dele. Um primo distante, um cunhado, uma nora, sabe lá o que, né? Percebe? Assim é o ser humano, gente. Então, ter cuidado para falar sobre a pobreza, né? Não é só vagabundo que fica pobre ou que é pobre. Há muitas circunstâncias, né? Por isso, gente, é missão nossa, é missão da igreja, porque é ordem divina, nós temos que ajudar, principalmente quando a gente pode e quando o Espírito Santo toca no nosso coração para fazer. Amém? Amém? Semana que vem a gente retoma. Vamos orar, ficar em pé, orando ao Senhor. Damos-te graças, Senhor, por esse tempo na tua presença e com a tua santa palavra, Pai, podendo meditar, aprender e tocados e convencidos por teu Santo Espírito, colocar em prática, Senhor, porque sabemos que é o teu propósito para cada um de nós. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça. Te suplicamos em favor dos teus servos José Bronzatti, Oscar Ferri, Senhor, estão internados. Sobre eles, Deus, estenda a tua boa mão de cura, afofa, Senhor, o seu leito, tira, ó Deus, a dor e dá tranquilidade e paz no coração, Senhor. Abençoe os seus familiares que certamente estão na retaguarda. Tende misericórdia, Pai. Sobre eles coloca, Deus, o teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor,
em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs. A vocês de casa também.